Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Cronos Trader aqui. Galera, nesses últimos vídeos eu tenho abordado a respeito dessa parte do conceito aí de um dinheiro inteligente, um smart money, que é um dos seus conceitos é a questão do FVG. Então, assim, eu tenho trazido para vocês uma maneira de vocês já aprenderem a escalpelar o mercado, mas a partir daqui eu vou começar a entrar em alguns conceitos, para que vocês comecem a operar tendências maiores, operações que podem possibilitar um alvo maior para você no mercado. Perfeito? Então eu separei aqui alguns exemplos aqui no Bitcoin, separei também no dólar e eu vou mostrar para vocês que a análise que pode ser feita a respeito de um FVG, você pode trabalhar em diferentes tempos gráficos também. Ou seja, analisando no tempo gráfico maior, para você encontrar FVGs que te dêem um range maior, ok? E operar em tempo gráfico menor, naquela região aguardando com uma expectativa de uma reversão daquela tendência naquele campo, naquela zona, beleza? Então assim, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like para fortalecer e compartilha com seus amigos também. Além do que, coloca uma sugestão para vocês aí, pessoal, deixa nos comentários aí as dúvidas que vocês tenham, ok? Porque eu sempre estou aqui apto para poder ajudar cada um de vocês aí, é bem empenhado aqui em poder ajudar vocês a terem uma visão de mercado mais clara, para poder entrar numa operação, sair do 0 a 0, tá ok? E começar a realmente ser lucrativo no mercado. Sei que muitos de vocês já passaram por diversas mentorias, diversos cursos, e provavelmente alguns de vocês não têm ainda a tão sonhada consistência. Tipo, fica no 0 a 0, ganha, hora perde. Pessoal, se vocês alavancarem o conhecimento de vocês nisso que eu tenho passado a respeito da FVG, podem ter certeza que vocês vão virar a chave de vocês. Perfeito, meus queridos? Então, sem delongas, e seguindo aqui, ó. Independente da tendência, pessoal, do mercado, obviamente que a gente vai dar preferência para operar uma tendência em vigor. Se eu tenho uma tendência de alta, o interessante é eu dar preferência para as compras. Se eu estou numa tendência de baixa, a preferência para as vendas. Para identificar essas tendências, se estão de alta ou de baixa, já é explicado aqui no canal, nós temos 4 tendências, contando desde o próprio candle em si. Então nós temos a tendência dos candles, nós temos uma tendência terciária, uma secundária e uma primária. Independente delas, o que você pode fazer para operar uma determinada região que o mercado tenha deixado um FVG para você? Eu vou mostrar para vocês aqui até mesmo como fazer uma operação de contratendência, buscando essa equalização da região ali, onde fica um FVG. Então, por exemplo, eu estou no Bitcoin, depois eu vou para o dólar aqui, mas eu peguei alguns exemplos aqui no Bitcoin. Nós vamos fazer o seguinte, uma análise do gráfico nos 5 minutos, procurando os FVGs em pontos específicos. Eu vou mostrar para vocês quais são esses pontos específicos. E nós vamos procurar a operação depois no 1 minuto, tá ok? E vou mostrar para vocês como que vocês podem procurar uma operação saudável no 1 minuto nessas regiões. Então aqui, ó. Desde daqui de trás, o mercado está em tendência de baixa. Não importa qual a tendência, pessoal. Eu separei alguns exemplos nessa subida que eu encontrei, ok? Que a gente poderia pensar na operação tranquilamente, certo? Vocês vão perceber que tem regiões que eu não marquei o FVG, e eu vou explicar para vocês, separei até 2 aqui para poder explicar esse tipo de FVG que a gente não opera, que é assim, ó. Quando você tem um candle aqui, ó, que sofreu o gatilho, e o outro que fechou sem mitigar essa região. Então nós temos aqui um FVG, perfeito? Se acontece este candle de invadir essa região, ou seja, e se direcionar, esse candle, embora não tenha fechado essa lacuna aqui em cima, ele já mitigou a região. Então, esse tipo de FVG que fica aqui, ó, não é interessante para nós. Você pode marcar, você até pode marcar, pessoal, mas não é tão relevante para a gente. Então, eu separei, por exemplo, aqui tem esse exemplo. Aqui embaixo nós temos outro exemplo que eu separei aqui, ó. Observem que fica esse candle aqui, ó, e vem o outro e fecha acima. Então, tem um FVG aqui. Porém, na sequência, vem um candle mitiga e começa a trabalhar para cima. Então, o que eu olharia aqui? Mas ficou um FVG deste ponto aqui, ó, deste ponto até o fundinho desse candle. Por este candle não ter deixado o terceiro, né, com seu fundo livre e ascensionado aqui, este tipo de FVG não é interessante para que a gente opere. Perfeito? Então, sempre que você tiver um FVG com a sua mitigação acontecendo, você já pode evitar de fazer aquela operação naquela região ou aguardar aquela operação naquela região. Perfeito? Então, continuando. Esse aqui não seria um FVG operável. Aqui na frente também não. Ó, observa que acontece a mitigação. Então, sempre que acontecer a mitigação, não será favorável para a nossa operação. Veja que aqui na frente acontece o FVG.
Eu separei alguns exemplos aqui para que a gente possa pensar como que a gente faria uma compra. Beleza? Como que a gente faria uma compra aqui no minuto? Como que a gente faria uma compra aqui no minuto? Ora, por que você marcou este FVG, Luciano, e não esse? Primeiro que nós temos um FVG de continuidade. E os principais FVGs, pessoal, eles estarão em regiões de topos rompidos ou regiões onde aconteceram os gatilhos que deram início à jornada do movimento. Perfeito? Então, se aqui eu tive um gatilho que deu jornada ao movimento, beleza, ó, uma retração, um gatilho, uma zona de FVG, e ele segue o fluxo. Mas vamos começar desde o primeiro. Se eu quisesse pensar nessa venda aqui, ó, de baixo para cima, este é o ponto que ficou de um FVG não mitigado. Veja que aqui em cima, quando acontece o FVG entre esses dois candles, nenhum candle adentra aqui para mitigar. Perfeito? Então, neste futuro, eu posso pensar aqui neste trade? Vamos colocar aqui uma setinha. E como que a gente poderia pensar em especular um trade quando o mercado voltasse nessa região? Nós vamos analisar nos 5 minutos e vamos buscar nossa operação no 1 minuto. Então, nós temos um FVG aqui, ó. Ora, Luciano, mas eu estou vendo que o mercado está rompendo topos. Tudo bem. Então, aqui a gente pode ter uma possibilidade de uma venda e eu tenho que ficar atento a várias circunstâncias que o mercado fez ao chegar nesse ponto. Então, quais são essas circunstâncias? Pode ser um movimento de pivô, ou seja, ele dando um movimento de pivô e acontece uma venda nessa região. Estou fazendo uma venda contra a tendência. Galera, estou ensinando vocês a operar um FVG. Então, essas zonas do que o preço pode fazer após a oportunidade da sua entrada é você saber ver no gráfico o que foi construído. Então, eu tenho uma tendência secundária de alta, onde fez um pivô. Então, eu posso ter uma retração até o seu 50%. Eu posso ter uma retração até o seu topo rompido. Eu tenho que ficar atento a esses topos anteriores? Tenho, pessoal. Mas o mercado, normalmente, e por questão de regra, ele tende a fazer seus testes, certo? Em suas regiões quando rompem. Então, analisando aqui ó, no 1 minuto, eu tenho um FVG de venda, certo? Deixa eu colocar aqui duas janelas. Eu vou colocar aqui mais o ativo do Bitcoin para ficar bem fácil de vocês entenderem. Bitfoot tá aqui, ó. Então eu vou deixar aqui um gráfico nos 5 minutos. Esse aqui eu vou deixar nos 5 minutos. Perfeito? E nós vamos analisar, ó, nós temos esse ponto aqui. E aqui nós temos pelo 1 minuto. Como que eu faria a realização desse trade pelo 1 minuto? Pessoal, se o mercado está subindo numa tendência de alta e você quer fazer uma venda em uma região de um FVG, você vai ter que observar este movimento aqui, tá? Ó, este é o movimento precursor da subida. Qual que vai ser o movimento aqui que pode ser um divisor de águas para mim? O rompimento de um fundo desse. A partir do momento que o mercado viola um fundo desse, a volta do preço, que é natural dele fazer, podem gerar gatilhos vendedores para mim poder chegar até uma região de um topo rompido, de uns 50%, algum alvo que eu tenho aqui para baixo. Então aqui, o melhor dos gatilhos não é somente um gatilhozinho simples, senão que quando ele provoca a violação de um fundo anterior. Esse tipo aqui é maravilhoso para você entender, poxa, essa subida ela pode estar querendo finalizar aqui. Então, na volta do preço, ele pode querer começar a trabalhar para baixo e vir mitigar aqui, seja um 50% dessa pernada aqui, certo? Ó, os 50%. Enfim, nós teremos alvos. Podemos também procurar do preço nesta venda, pessoal, a mitigação de um FVG aqui para baixo. Perfeito? Gravem isso daí que eu acabei de falar. Por quê? Porque o preço ele vai ter interesse nessas zonas. Observa que estamos fazendo análise nos 5 minutos. A operação pelo 1 minuto eu já identifiquei aqui, ok? Quando o mercado ele viola, quebra a estrutura para a gente sabe do price action que um fundo rompido, a probabilidade desse preço trabalhar para baixo é enorme. Então, a partir de um fundo rompido, eu tenho um gatilho interessante, beleza? Gatilho interessante. Então, eu tenho que saber estruturar e tenho que saber as obrigações do preço a partir disso daqui. Então, por exemplo, eu tenho esse ponto de venda nos 5 minutos e aqui o mercado deixou neste fundo uma região de FVG. Então, esta venda ela pode navegar até este ponto, certo? Se eu olhar a tendência do dia aqui, eu não estou vendo um pivô de alta, eu posso pensar o que aqui dentro, pessoal? Eu posso pensar em compra. Fiz a operação no 1 minuto de venda, porque eu vi essa quebra estrutural, e o que o preço fez? O preço começa a se direcionar para baixo, beleza? Criando seus topos
e seus fundos. Como que eu posso pensar numa compra quando o mercado chegar aqui dentro? Da mesma forma que eu pensei na venda quando o mercado chegou ali. Pessoal, deixa o likezinho que isso aqui é aula de mentoria, tá? Isso aqui é aula de mentoria para você aprender a fazer um trade mais longo e seguir o fluxo da tendência. Você tem uma região em observância de um FVG que você analisou nos 5 minutos e você vai fazer a entrada no tempo menor. Galera, para quem faz swing trade, quer fazer uma análise no semanal para operar ali no 4 horas, 2 horas, funciona da mesma forma, pessoal. Isso aqui é um operacional para você fazer do mercado, literalmente, sua fonte de renda. Literalmente, sua fonte de renda. Então, olha só, nós temos aqui ó, um ponto de FVG. E o que nós temos aqui? Ó, o preço não tocou ainda. Perfeito? O preço não tocou ainda. Luciano violou um topinho aqui. Ó. Esse topinho não é um topinho anterior ao fundo. O topo anterior ao fundo ele está aqui em cima. Então o mercado já está no processo aqui de pullback, mas ele já mostrou para mim um interesse comprador, mas não adentrou na região. Então eu vou ter interesse nesse trade? Não, eu não quero esse trade. Eu quero um trade que aconteça na minha região propícia para que o mercado me mostrou aqui. Então eu vou ficar atento às movimentações que esse preço fizer. Olha só, ele cria um outside e cria esse fundinho. Agora ele entrou na região, agora ele está violando esse ponto. Agora ele entrou na região, agora ele está violando esse ponto. Então, a partir daqui, o nosso movimento ficará muito mais interessante, pois ele vai estar mostrando para a gente uma finalização dessa tendência, uma possibilidade da finalização desta tendência terciária em uma zona específica de compra. Perfeito? Seguindo o fluxo, o mercado subiu, rompeu topos. Estas zonas ficaram sem FVGs interessantes, tá ok? Vou mostrar para vocês por que ficou sem FVG interessante. Nos 5 minutos, ele me deixa este ponto de FVG, que em seguida entra aqui. Ó. Poderia pensar numa compra aqui? Poderia, pessoal. Lógico que pode. O mercado está ascensionando e está criando FVGs no sentido comprador. Esses pontos aqui. Então, o mercado quando adentrar aqui ó, pelo 1 minuto, eu posso pensar nessa compra? Olha só, o mercado adentrou no 1 minuto. O que ele fez quando ele estava descendo aqui? Ó? Olha isso aqui, ó. Então eu estou vendo que meu topo anterior está aqui. O mercado já tenta chegar lá, não consegue. Volta aqui de novo. Vem, pá, ó, não consegue. De repente ele viola esse topo. É um topo anterior a este fundo. Este candle adentrou na região de um FVG dos 5 minutos. A partir daqui eu tenho possibilidade do quê? De uma compra. Beleza? A partir desse momento aqui, ó, eu tenho a possibilidade de uma compra. Se eu fosse pensar numa compra na volta do preço com um gatilho, esse aqui seria o gatilho que eu pensaria na compra, mas ele tem que romper topo. Por isso que quando eu não marquei esse aqui, por quê? Porque seria um trade curto, pessoal. Essa compra estaria atrás desse candle aqui do topo. Ó. Então, normalmente, e o melhor de tudo, é quando você tem um FVG distante da onde o preço se direcionou. Então veja que nessa subida aqui pelos 5 minutos, o preço está se mitigando em todos os movimentos. E aonde ficou um FVG? Neste ponto. Este ponto tem um FVG importante? Logicamente que sim, galera. Vamos adentrar nesse ponto aqui. Ó. O mercado ele fez uma retração, ou seja, criou um fundo, e ele, ao dar o gatilho, foi um gatilho de impulso tão poderoso que ficou um FVG neste ponto de uma região de fundo, próximo aos seus gatilhos. Não esqueçam isso. Os gatilhos de uma região de fundo. Aqui aconteceram vários, mas eu não vou marcar esses pequenininhos, não. Marquei esse aqui porque ele dá um movimento maior. Hoje o meu intuito aqui é de que os senhores aprendam a operar movimentos maiores do mercado. Ficou um aqui, ó, observa. Ó, ficou um aqui. No minuto eu posso pensar nessa compra também, beleza? Mas eu quero trabalhar nesse daqui. Por quê? Eu percebi lá que o mercado não rompeu esse topo. Então ele pode buscar uma zona e essa zona ela será muito interessante. Por quê? Primeiro ela está abaixo de um fundo de referência, onde o mercado pode buscar certa liquidez. E aqui nós temos um FVG bem na região dos gatilhos. Então o que eu posso esperar aqui no 1 minuto? O que eu posso esperar aqui, turma? Eu posso esperar aqui sinais de reversão do movimento. Então olha só, aqui ele não toca a região. Quando ele chega aqui, obviamente que ele vai estar violando fundos. Então ele vai estar fazendo um pivô de baixa aqui na situação. Eu tenho que aguardar que aconteça isso. Ó. A partir disso aqui, ó, essa subida é
pode ser muito bem aproveitada. Logicamente que o mercado tem suas obrigações. Se não rompe um topo e começa a dar gatilhos, é porque o mercado não vai romper o topo. Então, só nisso aqui eu sei que o mercado pode não fraturar esse topo aqui, beleza? E trabalhar para baixo de novo. Tanto é que pelos 5 minutos aqui mesmo, ó, deixa eu ver essa região aqui, ó, ficou um FVG neste ponto aqui, ó. Neste ponto aqui, ó, existe um FVG nos 5 minutos, o que pode provocar aqui também uma venda. Só que eu não estou colocando aqui as vendas de contra-tendência, mas nesse ponto aqui, ó, ficou um micro FVG. Do fundinho do candle doji, eita, até o gatilhozinho aqui, ó. Olha o tamanhozinho disso aqui, ó. Então ele chegou lá em cima, pelo minuto, o que ele pode querer provocar nessa região aqui, ó? Ele pode provocar uma venda. Então eu tive essa compra aqui pelo minuto. Vamos seguir os contextos aqui, ó. Por exemplo, ó, eu tô nessa região. Cadê essa região aqui, né? Pelo 1 minuto tá aqui, certo? Ó, esse aqui é 1 minuto. Então, pelo 1 minuto, esse preço adentrou. Eu ainda marquei aqui a reversão pelos 5 minutos, né, pessoal? Eu vou mostrar para vocês a reversão já pelo 1 minuto aqui, tá? Então, o preço entrou na região. Onde que está meu fundo anterior a isso? Aqui, ó. Então, a partir daqui, o mercado já começa a mostrar para a gente um interesse de compra. Na volta desse preço, os gatilhos são formidáveis para a gente pensar no retorno à tendência altista. Para quem vai operar nos 5 minutos, você vai poder esperar a mesma situação, tá? Isso daqui é uma informação de que o preço, para quem sabe price action, é muito simples. Violou esse topo, eu já começo a ter expectativa de que o preço vai subir. Assim como se ele violar um fundo, eu começo a ter expectativa de que o preço vai cair. É tão simples, né, pessoal, que às vezes a gente se depara com a situação e a gente não sabe o que fazer com ela. Por exemplo, eu tenho um FVG dos 5 minutos em região de gatilho de topo e o preço está ascensionando. Se for para mim acreditar numa venda nesta região, eu sei que é uma região, pessoal. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter topos e fundos em ascensão. Perfeito? Eu tenho topos e fundos em ascensão. Que hora que eu sei que esse mercado pode parar de subir? Quando ele começar a violar fundos. Quando ele começar a violar fundos. Então pode ser que eu tenha uma expectativa de venda aqui em cima. E pode ser que ele não rompa esse topo e volte para cá de novo. Tranquilo? Pode acontecer isso? Pode, pessoal. Acontece isso todo santo tempo. Então, eu vou ampliar agora aqui o nosso gráfico de 1 minuto apenas. E vou mostrar para vocês aqui, ó. Todos esses pontos são pontos que ficaram de FVG nos 5 minutos, onde no futuro eu posso pensar nesses trades. O mercado está subindo e ficou um FVG dos 5 minutos aqui. Se ele está subindo, o ideal, e vocês aprenderam essa chave hoje, é de que você espere acontecer isso aqui, ó. Aqui para frente, os gatilhos podem ser maravilhosos. Por exemplo, ficou aqui, ó, no minuto, eu estou vendo essa região de topo. Então, qual seria o melhor ponto para esse mercado me dar gatilhos? Nessa região de topo. Mas existem certos contextos do mercado, pessoal, que pode favorecer a gente, e um deles é esse. Por exemplo, aqui, ó, chegou nesse ponto. Chegou aqui e me deu um gatilho, eu posso acreditar nesse gatilho. Não é de todo errado. Certo? Só que esse gatilho vai ter obrigatoriedade de romper os seus fundos anteriores. Ah, eu tenho um fundo aqui, ó. Ele vai ter que romper esse fundo. Ele vai ter que romper esse fundo. Ele vai ter que romper todos os fundos. Então, ele não pode chegar no fundo desse e se atrapalhar todo aqui, ó. Por exemplo, eu tô vendo aqui, ó, um outside, topinho. Aí ele não está conseguindo romper fundo. Aí ele começa aqui, ó, um trabalho de outside. Aí, de repente, eu começo a ver violações do topo. O mercado pode estar dizendo algo para a gente. Ok? Então, assim, eu estou mostrando para vocês como fazer uma operação nos 5 minutos. Por exemplo, olha só isso aqui, ó. O preço ascensionou e nos 5 minutos ele deixou um FVG aqui para mim. Ele não deixou aqui nenhum, não, em região de fundo, tá? Então ele me deixou aqui. Quando o preço chegar nessa região, o que eu posso esperar? A sua reversão. Só que eu tenho que saber seguir a tendência do momento. Perfeito? Eu tenho que saber seguir essa tendência aqui, ó. Se eu não souber seguir essa tendência, nada feito. A partir disso aqui, eu já começo a ter uma expectativa de que esse movimento pode estar findando. Aqui nós temos que ficar atento também a esse movimento para a gente poder entrar no lugar certo, tá, pessoal? A gente não pode ficar entrando em qualquer lugar também nessa volta do preço. A gente tem que esperar esse pullbackzinho aqui também acabar, para ter um pouco mais de segurança. Então, o que sobrou para o Bitcoin aqui, ó? Sobrou esse FVG sem mitigar, esse FVG sem mitigar, e esse aqui foi mitigado, o último do dia, foi mitigado e subiu. Esse preço pode chegar testar aqui na segunda-feira, me dar uma compra, ou ele pode abrir direto nessa região, ou aqui. Eu pergunto para os senhores,
Se você está pensando em comprar um carro, esse preço aqui está bom ou aqui está melhor? Aqui tem um preço mais barato. Mas ele pode chegar aqui e flexionar. Como? Quebrando estruturas e começando a trabalhar para cima novamente. Perfeito? Eu vou mostrar um exemplo do dólar para vocês entenderem que isso aqui é muito amplo. De forma que eu vou pegar aqui num gráfico semanal. Vou pegar aqui num semanal. Para quem quer fazer umas operações um pouco mais longas um dos outros, ou uma operação da outra, olha só. Nós temos esse fundo. Esse aqui era um order block semanal, tá? Mas nós temos esse fundo semanal. E nós temos um FVG neste ponto. Perfeito? No gráfico semanal. Nós tínhamos o FVG entre este candle aqui e este de cima. Não, porque esse candle não violou a máxima lá. Então, ele não dá pra gente aqui a construção do FVG. Então, nós temos um FVG aqui embaixo que não foi mitigado. E para cima, não temos mais FVG, a não ser próximo a topo. Então, próximo a topo, na verdade, não teve nem próximo a topo, né, pessoal? Entre este candle aqui, eu precisava de um terceiro candle também. Não teve terceiro candle, então eu tenho um FVG aqui no gráfico semanal. Perfeito? Onde mais eu tenho um FVG agora? Este candle está com todo mundo dentro. Então, houve mitigações. Eu tenho um FVG aqui. Percebe? Eu tenho este FVG aqui. Esse aqui, é próximo ao próprio fundo. Esse aqui é para scalp. Então, não vou nem analisar tanta questão de scalp. Nós tivemos aqui, um imbalance de volume. Um imbalance volumétrico aqui, né? Onde o preço fecha aqui. Peixe é o preço, pessoal. Desculpe o tique. Onde o preço fechou aqui e esse outro abriu aqui. Então, nós temos uma zona de imbalance de volume, volumétrico. Isso aqui é um imbalance volumétrico, tá? O volume do preço. Então, aconteceu aqui um pequeno imbalance e outro aqui embaixo. Mas esse próprio candle que sofreu o imbalance lá embaixo, ele também provocou aqui em cima. Então, o melhor ponto para eu pensar nesse retorno do preço numa venda seria aqui. Mas vamos lá. O preço não adentrou na região de compra. Ele pode me favorecer com uma compra aqui. O que pode ser o possível alvo desse preço aqui em cima? Eu posso especular até uma região de FVG aqui de cima. Da mesma forma. Então agora eu estou analisando aqui no semanal e eu vou procurar aqui um trade que me possibilite isso. Se eu estiver analisando no semanal tudo, eu estou vendo que o mercado está fazendo aqui, isso. Aí me dá um outside violando esse topo. O que eu estou vendo aqui já no semanal? Uma possibilidade de reversão. Mas a gente não vai operar no semanal. Deixa eu trazer aqui para o diário, se fosse fazer essa operação dentro do diário. Ou eu fazendo análise no diário, para depois dentro do intraday eu fazer minha operação. Seja no 15, no 10, no 5 minutos. Aí depende. Então eu tenho aqui o FVG no semanal. O preço adentrou essa região. Beleza? Adentrou essa região. Fez um movimentozinho de pivô, porém o topo anterior a este fundo está aqui. Ele não chegou nem perto lá. Veio, falseou esse rompimento, deu um candle stop e aí ele reverteu. Então a partir daqui eu começo já a ter a expectativa de que esse preço vai lá. Isso analisando no diário. Vamos analisar em outros tempos gráficos agora. Eu vou olhar aqui para vocês aqui, se eu fosse fazer essa operação no 15 minutos. Tá? Vou mostrar de diversas formas aqui para vocês entenderem que a parada é muito simples. Então, pelo 15 minutos, a região que nós temos aqui é esta. Esse aqui é o ponto de FVG do semanal. Ok? E esse aqui é o outro FVG que eu posso ter uma expectativa também de venda. No semanal está essa análise aqui e essa de baixo, certo? O que eu tenho aqui? Deixa eu tirar essa parte aqui do topinho. E vamos ficar só com os dois FVGs aqui. Olha o preço descendo aqui, eu estou olhando agora nos 5 minutos. A pessoa quer operar nos 5 minutos. Então, nos 5 minutos, eu vou ter do mesmo jeito aqui, uma possibilidade de compra já, ok? O preço voltou, não me engatilhou minha compra, ok, veio mais no fundo. Eu estou dentro da região de FVG. O preço de novo violou topo aqui, Opa, engatilhou compras, ok. Eu tenho esse pensamento de compra, tenho. O mercado pode desenvolver alguma coisa? Pode. Beleza? Então, o que eu vou ter que ficar ligado aqui? Que a minha região de topo ela vai ter que ser rompida. Então, se eu faço esse gatilho comprador, e daria para ter feito, ele tem que fazer o que, pessoal? Isso aqui, um pivô de alta. Se ele chegar na região de topo e gerar gatilhos vendedores, o que nós temos?
Para quem é do canal há mais tempo, já entende que é um gatilho tipo 3. Então o mercado dá seu gatilho, volta na região e pode engatilhar novamente para a gente. E ele aí pode ser que ele não suba, não é verdade? Então beleza, nesse ponto ele não conseguiu desenvolver, mas legal, deu uma comprazinha aqui. Quando chega nesse ponto, o meu topo está aqui, ele sequer reverte. Luciano, mas ele fez um pivô de alta. O pivô de alta não reverte o movimento enquanto não romper seu topo ou seu fundo anterior. Subiu, isso aqui foi só uma retração, isso aqui foi só um pullback. O preço voltou a cair, ok? Estou pensando aqui nas compras. Opa, mercado violou, chegou, não engatilhou, rompeu fundos. Então eu não teria compra aí, certo? E assim a gente vai com o preço, pessoal. Ó, chegou. Fez o pivôzinho, tranquilo, tá fazendo o pivôzinho. O pivôzinho é importante? É importante, porém, até que rompa este ponto, não tem valor nenhum. Acabou de romper. Ou seja, a partir daqui, qualquer pullback que esse mercado inicializar e finalizar, eu posso começar a pensar no trade. Pronto, ó, finalizou. A partir daqui eu começo a pensar nesse trade. Então, ele quis finalizar neste movimento. Aí ele faz um novo pullback, rompeu esse topo, faz um novo pullback, finalizou o pullback novamente aqui. Finalização de pullback, ela fica na sua cara todo santo tempo, pessoal. Olha só. Finalizou o pullback já de novo. Possibilidade, gatilho maravilhoso. Voltou, engatilhou, gatilho maravilhoso. Beleza? Então o que eu teria por alvo numa compra dessa aqui, ó? Essa aqui, ó. O que eu teria por alvo? Eu estou analisando nos 5 minutos, eu vou levar todos esses topos aqui ó, em consideração, certo? Eu não sei que hora ele vai naquele FVG do semanal lá em cima, mas eu sei que se eu estiver analisando, ele tem uma probabilidade de vir aqui em cima, porém dentro do intraday eu vou respeitar cada topinho desse, pessoal, porque cada topinho desse nos 5 minutos, ele também pode ter seu FVG, para que eu possa fazer a operação. Eu só estou mostrando para vocês aqui que num gráfico semanal você pode fazer sua análise e você pode fazer suas expectativas. Para quem opera no intraday, o semanal não é tão interessante em função do tamanho do range. Beleza? Para quem trabalha dentro do intraday, você pode procurar aí gatilhos ou FVGs, os pontos né, de FVG dentro do 15 minutos ou no máximo 15 minutos, tá? Ou dos 5 minutos. Pode colocar uma análise de FVG de 30 minutos, por exemplo. Vou procurar aqui, ó. Os FVG do 30 minutos. Pode, pessoal, só que daí o range vai ficar um tanto grande. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu marcar FVGs que eu tenha em região de topo. Ó, esse FVG teve mitigação aqui. Ó. O que é mitigação? Entre este candle e este candle, esse preço voltou. Então eu marcaria só a região de topo mesmo, não um FVG para ser trabalhado. O preço subiu aqui, ó. Aqui ele me deixa um FVG novamente, ó, entre esse ponto e esse candle, mas ele foi mitigado, então não é tão interessante. Aqui da mesma forma, ó, ele ficou entre os candles e foi mitigado. Aqui não, ó, olha só. Aqui eu já tive este FVG, onde o preço se desenvolveu e agora ele volta aqui. Então aqui eu posso ter uma probabilidade de operação nessa região aqui, ó, no minuto? Sim, senhor. Vamos colocar no minuto ali, só para vocês verem este último exemplo para nossa aula de hoje, tá? Então, olha aqui, ó. Então, ficou um FVG nessa região pelos 5 minutos. O preço está subindo no pullback. Excelente região para esse pullback finalizar. Então, quais vão ser os sinais que eu tenho do preço para poder pensar nessas vendas? São as quebras estruturais. Então, quando o preço está aqui, ó, ele faz aqui ó, um pullbackinho, já violou um fundo. Aí daí ele viola um topo também. Aí depois ele viola fundo de novo. Violou o fundo de novo, eu vou esperar a volta do preço. Que hora que eu vendo nesse preço quando ele voltar? Depende de como ele subir, galera. Se ele subir por um acaso fazendo isso aqui, ó, novamente tem que esperar essas finalizações aqui de fundos serem rompidos, tá? Simples assim. Ó. O price action, pessoal, do macro ao micro ele vai ser a mesma coisa. Então se ele subir e você está especulando uma venda nessa região, o interessante é você esperar isso aqui finalizar. Tá ok? A não ser que ele suba liso. Se ele subir liso, candle a candle subindo liso, sem estruturas, quando ele te dá o gatilho, beleza, já é um gatilho no próprio candle. Mas se ele subir de forma estruturada, é bom esperar isso acabar, tá ok? Beleza, meus queridos? Então, essa aqui é mais uma forma de vocês poderem aproveitar os movimentos de FVG em tempos maiores, para poder operar num tempo menor,
buscando os ranges maiores, pessoal. As operações de FVG em tempos maiores vão te possibilitar trades maiores. Tenha sempre noção disso daí. Então é marcar as regiões, aguardar nelas a possibilidade do trade e se acontecer, maravilha. Mostrar um para vocês aqui, ó, deste dia, por exemplo, aqui, ó, 9 de abril. Este candle aqui embaixo, ó, esses dois candles aqui, né? Houve um ponto de FVG, ó, de continuidade daqui até aqui, ó. Ou seja, eu tenho tanto o FVG de candles, como também um FVG, na verdade, um FVA, utilizando este topinho aqui, ó. Então, nós temos desse topinho aqui, ó. Esse aqui era um topinho. Até este ponto, uma região de FVA. Eu tenho que entrar um pouco melhor com vocês nesses pontos de FVA, tá ok? Do mesmo jeito aqui, ó, eu tenho um FVG que ficou aqui, ó. Quando esse preço volta, eu posso operar tanto um quanto o outro? Sim. Botei minha análise lá nos 5 minutos e vou dar uma olhada aqui no 1 minuto. Então, no minuto, nessa região aqui, eu quero o quê? Eu quero que o mercado crie gatilhos, 1, 2, 3, eu quero que ele crie estruturas para mim, compradoras, ó, beleza? Mas ele não reverteu porque o topo está lá em cima, beleza? Não reverteu porque o topo está lá em cima, mas eu percebo que gatilhos 3 nessa região aqui, ó, foram formados. Já é uma informação valiosa. Por exemplo, aqui tem um FVG nos 5 minutos. Então o preço voltou aqui dentro. O que eu tenho aqui, ó? Um trabalho estrutural de subida. E aqui o que ele fez? Acabou com essa tendênciazinha que estava subindo aqui, ó. Beleza? É a identificação do finalzinho do pullback. Tranquilo, meus queridos? Então eu peço de coração que vocês se empenhem nesse estudo aqui. Vejam o vídeo milhares de vezes, centenas de vezes, dezenas de vezes, quantas vezes for necessária, até que vocês possam aprender como operar esse tipo de contexto de forma inteligente no mercado. Ok, pessoal? Para quem precisar de um auxílio maior, cai para dentro da mentoria. Pessoal, está com 50% de desconto. Uma mentoria que vai te ensinar a operar não só essa parte de price action, pessoal. Agreguei ao curso também os conteúdos a respeito de Smart Money. Então eu estou ensinando a garotada lá, o pessoal lá tudinho, a operar zonas de liquidez no mercado. Ou seja, estou ensinando hoje todo mundo lá a operar como operar com os big players. Tá ok, pessoal? Existe uma forma de você operar com os big players, as zonas onde você vai esperar os melhores gatilhos possíveis e saber se eles vão operar junto ali, se eles estão realmente caindo para dentro ali, ou seja, se os big players estão atuando na região, tem como saber isso daí e a gente só opera depois que eles começam a atuar. Beleza? Então a mentoria está com 50% para vocês, pessoal. Quem quiser, cai para dentro, que vocês vão ter um excelente professor para estar sempre ao lado de vocês no dia a dia, tranquilo? Então, um forte abraço, agradeço a vocês, excelente semana. Se Deus quiser, amanhã nós teremos nossa live pela manhã na abertura do pregão e conto com a presença dos senhores e senhoras lá. Ok? Forte abraço, tamo junto, excelente domingo para todos.